Paz do Senhor, amada igreja, eu quero nesse Zap da Paz, talvez esse será o Zap da Paz mais longo que eu já fiz. Eu quero falar sobre um assunto que eu considero de extrema importância, que eu quero falar sobre a política e a igreja. Provérbios 29, versículo 2, nos diz assim, que quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. Provérbios 29, 2. No início da minha caminhada no Evangelho, infelizmente por conta da história manchada da política brasileira, uma história manchada pela corrupção e pela injustiça, eu dizia que a igreja, os servos de Deus, não tem que se envolver em política. Eu era contra a candidatura de evangélicos, de pastores, a algum cargo político. Só que quando eu comecei a ler a palavra com mais atenção, eu vi que Deus usou políticos da época para os seus propósitos, que homens de Deus, de uma certa forma, incorporaram cargos políticos. Embora Deus não desejasse que o povo quisesse ter um rei humano, mas os reis que tiveram eram políticos da época. E quando houve um rei bondoso como Davi, ou como alguns outros reis, como Josias, como Ezequias, o povo prosperava no sentido espiritual e também material. Então o próprio apóstolo Paulo, a respeito dos políticos da sua época, ele diz em 1 Timóteo capítulo 2, que nós devemos orar pelos reis, pelos que estão em eminência. Ele diz que isso é agradável a Deus, porque Deus quer que nós tenhamos uma vida quieta e sossegada, como Paulo diz. Então, o meu pensamento em relação à política mudou. Hoje, eu desejo que existam homens verdadeiramente do bem, de Deus, na política, nos governos das cidades, dos estados e da nossa nação. Porque se eles obedecerem a Deus e a sua palavra, serão benéficos para o povo, serão justos, corretos e farão essa nação prosperar. Alguns cristãos, eu mesmo dizia, não adianta orar pelos políticos, o mundo já está no maligno. Só que isso é uma maneira errada de pensar. Porque se Deus manda a gente orar através de Paulo, acredito eu que se a igreja do Senhor não estivesse orando, a coisa estaria muito pior do que se encontra. Acredito que se não houvesse aqui o cuidado de Deus para com o seu povo nessa nação, Satanás ia fazer muito mais do que ele tem tentado. Porque quando Abraão recebe de Deus a notícia que Deus iria destruir Sodoma, ele começa a interceder, mas Senhor, e se lá tiver 50 justos? Deus disse, por amor dos 50, eu não sei qual era a população daquela cidade, mas se tivesse lá 50, por amor dos 50, Deus pouparia toda uma cidade que era sinônimo de pecado. E Abraão foi ali falando com Deus até chegar o mínimo de 10. E se tiver lá 10 justos? E Deus falou, vamos supor que Sodoma tivesse 1000 moradores. E Deus falou que por 10 pouparia toda a cidade. Então, se você considerar que 10 significa 1% de 1000, eu não estou dizendo que existiam 1000 moradores, eu estou fazendo apenas uma continha básica. Por causa de 1%, Deus pouparia toda aquela cidade. Então, no Brasil, existem muitos homens e mulheres de Deus, muitas crianças inocentes. Então, eu creio que por amor dessas crianças, por amor dos servos do Senhor fiéis, Deus é poderoso para abençoar essa nação. E para isso, é importante que Deus trabalhe na política. Então, como cidadão, eu não aconselho o cristão a anular seu voto. Eu acho que nós temos que pedir direcionamento a Deus. Eu acho que nós temos que tentar votar em pessoas que, pelo menos aparentemente, pareçam ser justas e corretas. Porque anular o voto, eu estou tirando o voto de alguém que, de repente, poderia fazer uma diferença positiva em favor do povo brasileiro. Como cidadão, eu não anulo o meu voto. Eu tento votar com consciência, com sabedoria. E como cristão, eu tenho orado. Então, não sou contra pastor se candidatar a algum cargo político.
Eu só acho que tem coisas que não são para todos. Eu só fico triste porque existe aqueles que se enveredam pelo meio da política, mas não honram a Deus. É um deputado, é um vereador, mas que não é assíduo nas reuniões, nas sessões. Você faz ver lá o histórico de presença dele, é um dos que mais falta. É um pastor, um servo de Deus, mas que se alia com projetos ou com políticos corruptos. Isso não é admissível. Aqui no Rio de Janeiro existia um político, um homem que eu não sei se ele já era da política, porque eu confesso que eu não sou um bom entendedor de política, eu sou meio ignorante nesse assunto. Mas tinha um homem que tem uma rádio muito grande aqui no Rio de Janeiro, e esse homem tinha um espaço nessa rádio, eu não sei se era uma vez por hora, eu não me recordo, em que ele denunciava tudo o que acontecia na política brasileira de forma errada, aquilo que acontecia de errado, de desonesto. E ele anunciava no espaço dessa rádio, e ele ainda dizia, o bordão dele no final era, afinal de contas, o povo merece respeito. E esse homem se candidatou posteriormente a deputado federal. É claro que ele foi eleito. Só o espaço que ele tinha na rádio dizendo o povo merece respeito, de repente ele se candidata a deputado federal, o que você vai pensar? E esse vai fazer a diferença. Meus irmãos. Mas sabe onde está esse homem hoje? Preso. Acusado de quê? Corrupção. Isso é que é triste. Pastores, cristãos, entrando na política, em vez de fazerem a diferença, estão manchando o nome de Cristo. E darão conta disso a Deus. Não somente a justiça do homem, mas principalmente a de Deus. Então, eu só não concordo em dar espaço na casa de Deus para se falar de política. Se um político, como eu passei esses dias próximo a uma residência, tinha lá muitas cadeiras, muita gente, e tinha lá o povo trabalhando para um determinado candidato a deputado estadual, e aquele candidato reuniu ali uma parte da comunidade daquele lugar para falar dos seus planos, dos seus projetos. Eu não vejo mal algum nisso. Se um candidato falar, vou ali no salão, no clube e tal, eu vou falar dos meus projetos, amém, eu vou lá, se eu tiver que ouvir, não vejo mal algum nisso. Mas na casa de Deus, o nome a ser exaltado na casa de Deus é o nome de Jesus. Púlpito, que é o lugar destinado para ficar assentado os pastores, presbíteros, pregadores, não é lugar de político. Microfone na casa de Deus não é para falar de política, é para falar de Jesus. Porque eu me lembro que há alguns anos aqui na minha cidade, em Mesquita, um candidato a vereador, ele estava dentro de uma igreja, dando a sua palestra, um templo de adoração a Deus. Esse candidato foi eleito a vereador. Passou um tempo, ele teve o seu mandato cassado, porque todo candidato, todo vereador, ele tem direito a levar uma certa quantidade de pessoas para trabalhar com ele. E segundo as investigações, esse candidato botava a pessoa para trabalhar e metade do salário a pessoa tinha que dar a ele todo mês. E ele foi descoberto. Eu fico imaginando os irmãos que votaram nele porque viram ele dentro da igreja. Então nós não podemos... Eu vi um vídeo na internet esses dias do candidato Jair Bolsonaro dentro de um congresso, o congresso mais famoso do Brasil, Congresso Gideões Missionário. E o Jair Bolsonaro teve um espaço para falar e o povo de Deus gritando, mito, 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 mito. Eu estava pesquisando o que significa a palavra mito. Significa lenda ou uma narrativa de um teor fantástico, normalmente envolvendo seres que incorporam forças da natureza e características humanas. Se você procurar na mitologia grega, você vai ver muitos deuses. Então, dentro da casa de Deus, onde eu deveria estar falando de Jesus, onde eu deveria estar exaltando o nome de Jesus, eu, como igreja, gritar mito, como se eu estivesse colocando um homem no patamar de Deus. Não, isso não. E se você acha que eu não vou votar no Bolsonaro, eu não estou fazendo campanha política, eu vou votar no Bolsonaro. Aqui no Rio de Janeiro, eu vou votar no filho dele para senador, Flávio Bolsonaro. E eu tenho
Não estou dizendo que Deus me revelou isso, mas eu tenho uma grande esperança no meu coração de que o Jair Messias, glória a Deus, o nome dele, né, Messias, Bolsonaro, seja realmente um enviado de Deus para, enfim, começar a mudar a história dessa nação, começar a fazer da política brasileira uma política correta, uma política honesta, que infelizmente nós não temos. Eu tenho uma esperança que ele possa ser um enviado de Deus. Eu não estou dizendo que é, eu estou falando que eu tenho uma esperança. Eu vou votar nele. Mas daí sair por aí chamando ele de mito, eu estou vendo crente se empenhando tanto no seu Facebook, no seu WhatsApp, a falar do Bolsonaro, a fazer campanha pelo Bolsonaro, e muitas das vezes eu não vejo esses crentes na rua entregando folheto da palavra de Deus. Eu não vejo esses crentes muitas das vezes empenhados em pregar o Evangelho de Cristo. Então nós não podemos abandonar a nossa fé, porque o homem faz plano, mas a resposta final vem do Senhor. Eu espero realmente, como eu vou votar no Bolsonaro, que ele seja eleito presidente do Brasil e que ele consiga colocar em prática pelo menos aquilo que ele diz. Porque 3 dias antes dele ser esfaqueado, eu estava conversando com um pastor amigo meu, eu falei, olha, se esse homem realmente tem a intenção de fazer tudo o que ele tem falado, nós temos que orar por ele, porque ele está correndo risco de vida. Eu falei isso com um pastor amigo meu 3 dias antes dele ser esfaqueado. Quando ele foi esfaqueado, eu falei, eu não falei para o senhor? Eu não disse que nós temos que orar por esse homem? Então, estou orando muito pelo Jair Bolsonaro e espero que realmente Deus tenha um plano na vida dele de, através dele, começar a mudar a história dessa nação. Mas na casa de Deus eu vou exaltar o nome de Jesus. Mas eu vou fazer campanha para Jesus. Olha, sair pelas ruas dizendo, tem um rei que é justo. Tem um rei que é maravilhoso, aceite a ele. Porque o reino dele não é deste mundo. Mas ele tem um reino eterno. Esse é o papel do cristão. Mas sair por aí com camiseta dizendo que fulano é mito, sair por aí abrindo espaço na casa de Deus para chamar um homem mortal de mito, não. Isso eu creio que Deus não está satisfeito. Então, se você é eleitor do Bolsonaro, estamos juntos. Se você não é um direito seu, você é cidadão, de votar em quem você quiser. O único partido que eu não vou votar nunca mais na minha vida. Nas duas eleições que teve, eu votei no Lula presidente, depois votei na Dilma, porque, como eu disse, eu sou ignorante em relação à política. Eu não tinha conhecimento de muitas coisas. Por isso é importante o homem de Deus ter entendimento da política para alertar o povo. Mas recentemente eu vi um vídeo de um pastor falando sobre o partido do PT, a ideologia desse partido totalmente contrária à ética, à moral e à palavra de Deus, que depois que eu vi esse vídeo, eu decidi que nunca mais eu voto em um candidato do PT. Não pelo ser humano que é candidato, mas pela ideologia desse partido e daqueles que se assemelham a ele. Então, abriu meus olhos. Tem muita gente que entende de política e pode abrir os olhos da igreja, né, de maneira sensata. Às vezes a gente vê pessoas falando sobre o Bolsa Família, que é um projeto social. Eu acho que é uma bênção de Deus o Bolsa Família. Eu não quero que o Brasil seja um país comunista, socialista, não. Eu acho que pessoas trabalham, têm direito a... Se a pessoa trabalha, ela tem direito a ter o que é seu. Porque eu acho que isso é justo. Mas um país com tanta pobreza e ao mesmo tempo um país tão rico, por que não um programa social de ajudar os mais pobres? As pessoas falam tanto do Bolsa Família. Para a pessoa receber um valor maior do Bolsa Família, ela tem que ter uma família muito grande. E esse valor não chega sequer a um salário mínimo. O máximo que uma pessoa recebe do Bolsa Família não chega sequer a um salário mínimo. E as pessoas acham que a pessoa vai deixar de trabalhar. Eu sei que alguns fazem isso. Mas tem pessoas que realmente... esse dinheiro é uma bênção. Eu estou falando de experiência própria. A minha esposa, de uns anos para cá, por eu estar desempregado, recebeu o Bolsa Família e na minha casa foi bênção. A gente nunca mais ficou sem gás, nunca mais ficou sem luz. A gente conseguia comprar umas coisinhas para os nossos filhos. Então foi bênção. Agora, isso não é a solução do Brasil, o Bolsa Família. A solução é investir na educação. A solução é dar condições às crianças de hoje, a ter as pobres, pelo menos, também,
a ter um acesso a um estudo de qualidade, uma educação de qualidade, para que no futuro elas não precisem depender de um auxílio do governo. A base de tudo é a educação. Mas olha como é a educação no nosso país hoje, como está o nosso país entregue, é como um barco sem capitão. Então que o Senhor Jesus tenha misericórdia desse país, que o Senhor Jesus possa levantar homens, os homens de Deus que têm se candidatado, pastores, que usam até o título de pastor para fazer campanha, sou pastor fulano, se for eleito, honre a Deus, porque se honrar a Deus, com certeza será um excelente governante. Se honrar a Deus, porque, teoricamente, o povo é o patrão do político. E a Bíblia fala que todo empregado tem que ser submisso ao seu senhor, seus senhores. Então, um político que é cristão e só vive faltando, um político que é cristão, que vive aí nas regalias, que no nosso país, infelizmente, tem políticos de primeiro mundo, de países ricos, que não têm a regalia que os políticos brasileiros têm. E um político que se diz cristão e não combate isso, não está agradando a Deus. Então que você vote com consciência. Não estou fazendo campanha por Jair Bolsonaro, estou apenas dizendo que eu também vou votar nele, mas para mim ele não é mito, não. Para mim ele não é Deus. Tenho a esperança como cidadão de que ele possa ser um governante justo, mas a minha esperança está no Senhor. Bendito é o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Mas maldito é aquele que faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, como diz lá em Jeremias 17. Então, meus irmãos, pastores, o púlpito é um lugar que foi edificado para pregar a palavra de Deus, não é para fazer campanha para homem algum. Igreja, às vezes aceitamos por causa de dinheiro, panfletar, falar de candidatos humanos, mas às vezes quando o pastor nos chama o domingo para evangelizar na igreja, nós não estamos lá presentes para falar de Jesus, do único que jamais vai decepcionar o ser humano. Então cuidado, eu só quero fazer, esse vídeo foi bastante longo, mas eu precisava fazer esse alerta. E se você concorda com essa minha palavra, com essa minha visão, quero reiterar mais uma vez que eu não sou político, não entendo muito de política. Sou uma pessoa bastante, como eles falam, leiga em relação à política. Mas essa é a minha visão de servo de Deus, de cidadão. Se você concorda comigo, passe adiante essa mensagem em nome de Jesus. E até o próximo Zap da Paz.